Ao vivo, as nossas segundas-feiras, a nossa conversa curta, aqui com os amigos, com os irmãos, com os parentes, aqueles que estão chegando agora, aqueles que já nos conhecem, aqueles que já estão há muito tempo aqui conosco nas segundas-feiras. E como sempre, gente, assuntos voltados ao universo do motociclismo. Então vamos falar um pouquinho de São Pedro do Atacama e algumas coisas que nós aprendemos nesse tempo, né, de aventuras para essa região toda. Então, mas eu vou reforçar que ainda nós temos muita coisa para conhecer, muita coisa para descobrir, para explorar, não é isso? Então, e é igual o conhecimento, gente. O conhecimento é ilimitado, não tem fim, é algo infinito, né? Então o aprendizado da gente é a vida toda, ad eterno. Então é assim que é, né? Então e ainda bem que quando você gosta de um lugar, você gostaria de voltar para lá de novo, né? Então hoje é uma conversa curta para quem já conhece, dentro do que você chama de conhecer, São Pedro do Atacama, e gostaria talvez voltar lá, explorar mais a região. E para vocês também que querem ir e nunca foram, né? Tá certo? E me escrevam, para mim, para a Marcita aqui, quem já teve, né, o grande privilégio de se aventurar com a sua motoca para São Pedro do Atacama, ou mesmo de avião ou de carro, quem que já foi a São Pedro do Atacama e rodou um pouco por lá? Escreva aqui para nós e diga como é que foi, o que chamou mais atenção, o que você gostou mais, o que você faria de novo, o que você não faria de novo. Isso tudo são informações, gente, que vem contribuir muito com todo esse público nosso que está aqui para nos assistir, para nos apoiar, nos ajudar. E também a contribuição que vocês dão, não é só Tutu e Marcita, somos todos nós que de alguma forma, diretamente, indiretamente, por amigos, por colegas, sempre acabam contribuindo aqui com a nossa conversa curta e com o assunto, né, específico daquela respectiva segunda-feira, né? Então hoje a gente vai falar um pouco de agência de turismo, que tem muitas em São Pedro do Atacama, e um ou outro lugar que vamos trocar uma ideia aqui, o que vocês vão achar disso, e algumas sugestões que a gente costuma sempre passar a vocês, mesmo que vocês já conheçam. Eu ainda sou daquela pessoa que não me incomodo de alguém estar falando comigo e algo que eu conheço, porque talvez naquela conversa ele me traga alguma informação que eu ainda desconhecia daquele lugar que eu achava que conhecia. Então eu sempre sou todo ouvidos para quaisquer assuntos. E mesmo que eu já os conheça, e até acho que conheço bem, mas, gente, a gente sempre tem que aprender. Então, vamos para a nossa conversa curta sobre, especificamente, a cidade de São Pedro de Atacama e algumas sugestões de lugares e de passeios. E também, gente, a questão dos preços, né? Que preço, Tutu? Se você pesquisar nas agências de turismo para fazer os passeios em São Pedro do Atacama, né, você verá que existem significativas diferenças de valores para realizar o mesmo passeio. Mas o mesmo passeio tem preços tão diferentes, doutor? Tem. E tanto é que eu gostaria muito, antes de você fazer a viagem, pesquisar, que isso é importante demais, os preços. Por quê? Porque nem tudo é barato. Agora, o barato é relativo. Porque esses passeios você jamais esquecerá. Então, assim, vale todo o seu investimento. Você está viajando tão longe. Você está se programando fazer uma viagem, às vezes, há muito tempo, né? Conseguiu o suado dinheiro, conseguiu o suado tempo para você ir para lá, sabe? E fez todo um planejamento, toda uma organização. E você chegando lá, você vê que os passeios são muito caros. E aí, para você, né? Tô dando um exemplo só. Não é que são caros. Às vezes, para o bolso daquela determinada pessoa, que ele não esperava, que ele não sabia dos preços, assustou. E falou, nossa, eu tô com a grana contada aqui. Eu gostaria tanto de fazer o passeio, mas com esses preços eu não vou poder. Vocês acham que isso é incomum, é? Acha que não acontece? Acontece. Então você sonha em ir para o Atacama, São Pedro do Atacama, mas você não fez o planejamento, o levantamento de tudo que você vai gastar e investir lá. E aí você vai se deparar que o preço que você achava é 2 ou 3 vezes mais. Não é que tá caro, é que é assim que é, não é? Tá certo? E Chile, queira ou não, é um país que, comparativamente a alguns outros países, assim como o Brasil, ele, em média, é um pouco mais altos os valores. A hospedagem, a alimentação,
combustível, tá? Então ele é mais caro. E São Pedro do Atacama é uma cidade, gente, que tudo que chega lá vem de fora. Então, para o próprio nativo de lá, o morador de lá, as pessoas que vivem lá, a cidade é muito cara para eles também. A água e a luz é caríssima. Eu já vi conta de luz lá do hotel do qual às vezes eu me hospedo. Não é? Que a gente é muito amigo um dos hotéis é o Corvate, da Indiana. E nós temos muita amizade. E ela fala, Tutu, toda hora sobe os preços das coisas aqui, a gente fica louco, porque o café da manhã dela é cheio de frutas. De onde que vem essas frutas? Né? Roupa de cama, você precisa de água. E não esqueça que a gente está no meio do coração de um deserto. Deserto mais árido do mundo. Se coloca no lugar deles a dificuldade de ter as coisas, de chegar as coisas lá, de ter água nas suas residências, ter todo o esquema de esgoto, ter todo, percebe? A iluminação para chegar, a energia para chegar lá, para você ter luz, para você poder tomar um banho quente, para você poder carregar seu celular. Entenda? Então, que tem toda uma infraestrutura, um investimento absurdo para tudo funcionar. E o turismo lá é assim, muito intenso o ano todo. Então o consumo de comida, alimentação, energia, água, é assim, uma coisa assim louca, se for pensar, para uma cidade que fica no meio de um deserto. Então, essa questão de ser caro é relativo, como eu já falei. E se eles não cobrarem isso, eles fecham as portas, porque eles não vão conseguir pagar as contas. Principalmente os hotéis que estão lá, que tem que ter um mínimo de infraestrutura para os hóspedes. Porque nós, brasileiros, nós somos muito, nosso costume é de cobrar por uma qualidade, por um serviço. Nós aprendemos a ser exigentes, entende? Então, para eles suprirem um pouco dessas nossas exigências dos turistas, eles têm que investir muito. E isso para eles não é barato. Não é barato. Então, tudo lá é muito suado. Então, quando você chega lá e vê a diária de um hotel, vê um jantar num restaurante, etc., você vai ver que o preço é um pouco mais elevado devido à realidade, aonde nós estamos, no caso lá em São Pedro. Então, quando você tem essa noção, quando você enxerga essa questão do esforço que eles têm para ter tudo aquilo para oferecer para nós, turistas, entende? Então você tem que compreender e entender que aquele valor que está sendo cobrado é para que eles possam pagar as contas e sobrar um pouquinho. Tá certo? Tá? Então, volto a dizer, o caro para nós é relativo, porque para eles às vezes é o mínimo que ele pode cobrar para ele conseguir sobreviver lá dentro da empresa dele, da loja dele, do hotel dele, do restaurante e tudo mais. Tá certo? Tá? Mas falando então nessa questão de valores, voltando, eu fui obrigado a sensibilizá-los um pouco para que vocês tenham ideia do contexto do que nós estamos conversando, que é sobre agências de turismo lá. E umas oferecem mais coisas que outras. E preços bem, geralmente, de diferenças significativas. Né? E para fazer o mesmo passeio. Exemplo, né? Um dos passeios que é top mesmo, que eu adoro, é o Geyser Del Tátil. Tutu, eu já fui lá, legal, né? Pô, passei um frio, cara, de manhã, é negativo, né? Porque a gente está no deserto. Mesmo em janeiro, quem foi em janeiro, Tutu, é verão, beleza. Beleza? Rapaz do céu. Porque o Geyser Del Tátil, da cidade de São Pedro, fica 80 quilômetros de distância. E você leva 1h30 para chegar lá nos geysers, naquela região de vulcões, né? Águas calientes, aquele rio subterrâneo que está fervendo. Porque aquele fenômeno dos geysers, que sai aquele vapor de água quente, né? E aquele jato de água por metros e metros, aquilo acontece quando está o sol nascendo, está amanhecendo o dia. Quando o sol está, então, nascendo, com essa diferença de temperatura, pressão, volume, termodinâmica, acontece esse fenômeno das fumarolas, dos geysers. Por isso que você tem que sair cedo de São Pedro do Atacama para chegar até lá quando o sol estiver nascendo. E então você tem que sair 1h30 antes. E às vezes, antes desse fenômeno, você toma um café, que também oferece um café, ou depois, mais tarde, dependendo da agência, tá? É isso que eu quero entrar em detalhes com vocês. Então, é um passeio que sai bem cedo. Então aí, Tutu, eu preciso fazer isso com uma agência de turismo lá? Não, você pode, dependendo do lugar, você pode ir com a sua moto. Só que, como eu falei, você vai sair do hotel às 5h30 da manhã. E é um frio imenso. Você vai congelar em cima daquela sua moto. E você vai andar em 80 quilômetros de estrada de rípio, cheio de costeleta de vaca, às vezes pedra, às vezes pode ter até um pouquinho de areia. Entende? O Eric, o espírito
motociclista, querido amigo, né? Ele foi de moto para lá. Tutu, eu fui lá pro Geyser Deltati com a minha poderosa, com a minha moto. E ele foi mesmo. Eu tiro o chapéu para ele, né? Mas a hora que você levanta da cama, 5 da manhã, 5 da manhã, às vezes 4:30 da manhã, e você vai ver a temperatura e o frio lá fora, você fala, cara, eu não vou conseguir de moto. Eu já tô gelado, já tô congelado aqui no hotel. Você sai do hotel para entrar na van da empresa de turismo que você contratou. Só esse intervalo de você caminhar até a van, você vai gelar já. Você fala, nossa. E quando você chega lá no Geyser Deltati, que está amanhecendo o dia, né? Que o sol vai se pôr. Mas não, mas vai aparecer. O sol vai se... perdão, a Marcinha está me ajudando aqui. Que o sol vai nascer. É um dos horários mais frios da noite, porque a noite toda ficou mandando o calor embora. Então vai passando a noite toda, a terra vai ficando gelada. Então na parte da manhã, quando está o sol para nascer, é uma das temperaturas mais baixas. E pensa você chegando lá de moto, 1h30 ali. Nossa Senhora! E além do risco de você poder cair nessa estrada cheia de rípio. E cheia de pisos diferentes. Percebe como é que é? E você vai sair quando ainda não está claro, está escuro. Então você vai só com o farol da moto, porque ainda vai estar escuro. Tá? Então assim, vale a pena correr todo esse risco, indo até de moto, até o Geyser Deltati, e passar um frio absurdo. Então as pessoas preferem contratar uma agência de turismo e ir com o seu conforto. E outra coisa, quando você chega sozinho, você não tem as informações que um guia local nos passa, que é muito importante. Ele mostra a história do Geyser, ele conta os fenômenos, né, naturais que ocorrem, por que ocorrem. Aquele rio é mais quente do que o outro rio, aquela fumarola lá é maior do que a outra. Então eles dão uma aula, geografia, história, física, biologia, né? Eles falam também de muitas partes moleculares, moléculas que ficam na água, que sobrevivem a altíssimas temperaturas. É uma área de pesquisa também. Tem muitos pesquisadores que estão ali pesquisando também a parte de vida microbiológica que está lá, né? Tá certo? Então, olha para você ver que interessante. Então, se você for sozinho, muitas destas informações você não terá. E você talvez não vá pesquisar isso tudo que um bom guia pode ir te explicando quando você estiver lá com o grupo. Não é? Eu sou muito favorável a guias locais, a você contratar guias locais. Uma vez eu estava em Cusco, eu estava dentro de uma igreja, lá no centro histórico de Cusco, no Peru. E sentou uma senhora do meu lado e da Marcita. Ela educadamente fala assim, eu sou guia, eu posso explicar para vocês esta igreja? E essa igreja, gente, tinha muita coisa. E ela nem falou de preço nem nada. E ela queria passar as informações para nós. E era uma pessoa simpaticíssima. E nós falamos assim, nós gostaríamos muito de conhecer um pouco as histórias das catedrais que tem naquele centro histórico e tudo mais. Ela ficou conosco andando pelas igrejas e tal, e pelaquela região, umas 2 horas. Foi a melhor aula que eu tive de história de Cusco. Ela explicou por que Cusco tem com Z e com S. Vocês já perceberam que a palavra Cusco pode ser escrita com S ou com Z? Você às vezes nem pensou nisso. Mas assim, onde chega um bom guia, né? A época da colonização espanhola, né, era com Z. E depois eles tiraram o Z para esquecer um pouco essa colonização terrível da Espanha aqui na América do Sul. E é uma história, então, muito, muito real e interessante. E muitas vezes você não sabe, ou sequer imaginou. Tinha um quadro de Jesus Cristo, e ele estava com saia. E ele era meio escuro e a saia era marrom. A saia. E ela explicou que a intenção na época era aproximar a imagem de Jesus Cristo com a população. Porque a população do Peru, a pele é mais escura, né, do que a nossa. Tá certo? É meio marronzada. E é a cor do quadro de Jesus Cristo, que Jesus Cristo estava nessa cor deles. E a saia do Jesus Cristo era a forma das montanhas. E a cor das montanhas da região. Então, eles tinham uma identificação com o quadro, com Jesus, perante a eles mesmos, né? A origem deles. Então, observe, se alguém não explica isso para você, você jamais imaginaria isso. Olharia lá o quadro de Jesus com saia, a cor meia escura, e só. É apenas mais um quadro de milhões que você vê. Mas não é bem assim. Tem um porquê ser daquele jeito. Então, eu só estou falando isso para a gente valorizar os guias locais, tá? E contratá-los. Contrate. Você vai enriquecer muito a sua viagem. O seu conhecimento também. A sua experiência será outra, tá? E além de uma amizade que você faz, né? Um bom guia vale ouro, gente. Nossa, um bom guia, ele pode transformar a sua viagem, não é? Tá certo? Tá? Bom, vamos lá então. Então,
essa questão de chegar até o Geysers, que eu estou dando um exemplo, aí você vai pesquisar, né? E tem inúmeras agências em São Pedro do Atacama. Puxa vida, tanta diferença. E aí a pergunta que eu faço, por que existe consideráveis diferenças de valores se todas elas vão para o mesmo lugar e vão ver as mesmas coisas que as outras verão? O passeio para o Geyser del Táchio, todas fazem o mesmo caminho, você vai ver grupos, vários grupos de turistas, todas elas com agências diferentes, no mesmo lugar seu. Então eles estão vendo o que você está vendo. Só que às vezes a diferença é grande, às vezes. Então assim, o que faz que exista essa diferença entre uma agência e outra se estão indo para o mesmo lugar e se estão vendo a mesma coisa? Poxa, Tutu. Eu não tinha... A gente experimentou vários. Por que eu tô falando? Por que nós estamos, eu vai falando isso? Porque a gente foi já em várias agências. E eu já vou dizer, Tutu, desembucha logo, meu, fala aí por que essa diferença, né? Já que a gente vê no mesmo lugar, então por que a diferença? Bom, é o que elas oferecem. É o que elas oferecem. E não esqueçam que a gente está no meio de um deserto e que tudo lá é difícil para eles conseguirem as coisas. Então, o que difere geralmente o preço entre elas? Já que o lugar é o mesmo que todas vão. Desde a hora que você está entrando em contato com eles, como eles te recebem, como eles vão facilitar para você o pagamento, etc, etc. E isso todas fazem, umas melhores, outras piores. Mas o que é a diferença em si, esse passeio do Geyser del Táchio, você vai ter um café da manhã, um desayuno, que eles chamam, né, desayuno, um café da manhã, todas elas oferecem o café da manhã, por quê? Como nós saímos muito cedo do hotel, o hotel não vai fazer café da manhã às 5 da manhã. Então você sai sem o café da manhã do hotel, para fazer o passeio do Geyser del Táchio. Então você vai fazer você vai tomar o seu café da manhã a hora que você chegar lá no Geyser. Primeiramente, o que geralmente acontece eles fazerem um passeio no Geyser, te explicando tudo, etc, etc, etc. Na hora de começar a voltar para São Pedro do Atacama, todo mundo está com fome. E ali, mesmo antes de sair da região ali, do sítio dos Geysers, eles saem com a van um pouquinho, 1 ou 2 quilômetros longe, e preparam o café da manhã, que já está dentro da van. Eles já têm lá uma mesa onde eles vão colocar o pão, o leite, o chá, o café, o presunto. E cada um tem lá a sua gastronomia. Alguns colocam isso só em cima de uma mesa e todo mundo fica em pé em volta, pegando lá o sanduíche, tomando um café, um chá, um chocolate quente, em pé. Em pé. Entenderam? Então isso é um tipo de serviço que a maioria faz lá, das agências de turismo. O café da manhã é todo mundo em pé, é um bom café da manhã até, né? E assim, é isso o café da manhã. E também eles oferecem almoço. Esse passeio do Geyser, do del Táchio, né? Não, do Geyser não, perdão. Almoço não, almoço eu vou falar do outro aqui. Das lagunas altiplânicas e as pedras roas. Esse tem café da manhã e almoço. Então o Geyser del Táchio, eu peguei uma empresa, eu não vou falar em nome de empresas aqui, tá, gente? Por uma questão... Porque assim, daquela vez que eu fui, poderia estar excelente, não quer dizer que essa vez vai estar a mesma coisa. Ou antes estava ruim, agora eles melhoraram. Percebe que essas coisas podem mudar um pouco? É muito, muito, muito delicado você indicar, olha, vai nessa, vai naquela. Às vezes para mim foi bom, talvez para você não lhe agrade. Então assim, o melhor mesmo é você entrar em contato com elas, que hoje é muito fácil. Nós temos hoje uma internet, WhatsApp, e-mail, que você pode dizer exatamente o que elas vão oferecer para você. Dentro daquele preço do pacote da viagem, do passeio que você está fazendo com aquela agência. Então, uma outra agência que nós pegamos, ela saiu do Geyser del Táchio, com a van, e levou, gente, para um lugar que eu acho que vocês não conhecem, ou só alguns conhecem, né, que chama Geyser Blanco. Tutu, Geyser Blanco? Geyser Blanco. Eu tive um carinho aqui. Vai ter mapa, Tutu, vai ter mapa, vai ter mapa. O que? Desculpa que a câmera vai estar de trás para frente, tá, gente? Mas é só para vocês guardarem um pouquinho, né? Só para vocês guardarem um pouquinho aqui, ó. Aqui
eu vou ser bem rapidão aqui. Aqui está São Pedro do Atacama, certo? Tá? O passeio para o Geyser Del Táchio são 80 quilômetros pela ruta B245. É estrada de chão, tá? É terra, né? Misturado um pouquinho com rípio, cascalho, essas coisas, mas enfim. Tá? Aqui você leva 1h30. E o que o pessoal faz? Eles tomam café da manhã aqui mesmo. Aqui, ó. No Geyser Del Táchio. Tá? No Geyser Del Táchio. Tá? O que essa agência de turismo ela fez conosco, quando eu fui com elas? Ela não ficou aqui no Geyser Del Táchio. Ela veio aqui, ó, para esse outro geyser, chamado Geyser Blanco. Eu dei um zoom aqui, tá vendo aqui, ó? Eu dei um zoom aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ele tá ampliado aqui, ó. Ele tá ampliado aqui. Então aqui você vem de São Pedro, aqui a gente visitou o Geyser Del Táchio. Essa agência, ela voltou e ela pegou esse caminho aqui, ó. Isso aqui dá, entre o Geyser Del Táchio e o Geyser Blanco, aproximadamente 8 quilômetros. 8 quilômetros. E aqui, gente, é um lugar que eu jamais imaginaria existir ali. Um paredão com um rio de água termal embaixo, fumegando. E o rio passava do lado da mesa que eles montaram para nós. Eles montaram, então, aqui no Geyser Blanco, uma mesa onde todos nós sentamos, com uma toalha lindíssima, talheres e prataria, show, show. Cada um com uma xícara, com o seu prato, com talheres, com guardanapo. Então assim, não foi aquele café que você ficou em pé com pão na mão comendo e tal. A gente sentou numa mesa, sentou numa cadeira com aquele cenário. E o rio, lá embaixo ele era grande, né? Ele era mais largo e tal. E do nosso lado passava um rio que sai desses vulcões. E que estava lá, saindo a fumaça dele do nosso lado. E com aquele paredão embaixo, aquele rio termal, né? E essa montanha que nós estávamos, ela fazia assim, ó. E ela ia descendo até lá embaixo no rio de águas térmicas. E foi um cenário, foi um café da manhã, assim, inimaginável. E agora, o café da manhã foi um espetáculo, o que eles serviram pra gente. Não foi só pães. Foram... Vamos lá, gente! Vamos, galera! São Pedro do Atacama. Alô, nós ciclistas e somos aventureiros. É isso aí. Que venham muitas viagens como essa ainda por muito, muito tempo. Somos motoqueiro e aventureiro. Algumas partes do país louco. Amém. Pessoal, como se chama o grupo de motoqueiros? Os bandos. São vários. É o besouro nos olhos. É isso aí, besouro nos olhos. Eco. Motoqueiros de Atacama. Vamos, motoqueiros de Atacama, um brindis. Brindis. Quem são os melhores? Nós somos os melhores motoqueiros. Somos os melhores motoqueiros, pessoal. Isso. E variedades de pães diferentes. Teve ovos mexidos, teve bacon. Foi um almoço. Frutas, saladas de frutas, vários tipos de sucos, sabe? Vários tipos de sucos. E não esqueçam do que eu falei ainda há pouco. Tudo isso, para quem mora em São Pedro do Atacama, para ter frutas, vários tipos de suco, toda aquela mesa com aquela fartura de diferentes pães, ovos mexidos, queijos. Então eles tiveram que investir num café da manhã deste nível, desta apresentação. E não esqueçam, assim como os hotéis, tem que lavar todas as roupas de cama, tudo não sei o que, eles também vão ter que lavar a toalha da mesa, percebe que é um baita investimento para eles? Mas aquele momento nosso foi algo que valeu a viagem. Todo mundo alegre naquela mesa, gente, sabe? Naquele lugar, naquele ambiente. E outra, tinha só dois carros lá que eu me lembro. Então, o pessoal, quando toma café lá no Geyser, você tem um monte de vans, uma do lado da outra, e todo mundo tomando café ali, tudo meio junto e tal. É legal, mas você tem razão. Pô, você se diverte, né? Você até vai dar uma espiada na mesa do vizinho, o que tem o que a sua mesa não tem. E você fica ali meio xeretando. Pô, os caras têm ali o abacate, né? Que escolhe muito abacate, no nosso não tem abacate. E eu gosto tanto de abacate. E aí você fica comparando, né? Cada agência com que ela está fazendo o café da manhã. Mas essa que nós estávamos, extrapolou tudo isso daí. Saiu desse ambiente, ele foi para um outro reservado, que lá tem acesso livre, tá? Não é lugar particular, não. Só que eles conheciam esse lugar. E fizeram questão de levar-nos para um café da manhã inesquecível. Fora o que montaram para nós de café da manhã. Sabe?
foi assim, um espetáculo. Algo que você não vai esquecer, né? Aí, Então... eu perguntando o nome da agência aqui. Você falou, ruim fazer o quê, né? Então, não, mas eu não... Entra no nosso particular, manda um WhatsApp pra mim, que eu falo pra você qual é essa agência, tá? Tá, meus amigos, tá? E tem melhores tá que essa aí. Não, tem melhores, tem. Eu tô dizendo que eu tô dando um exemplo por que da diferença, talvez, entre uma e outra. Porque o lugar foi o mesmo, né? Embora o Geyser Blanco é pouco conhecido. Quem já ouviu falar, escreva aí pra nós. Tutu, eu nunca ouvi falar do Geyser Blanco. Ah, não, eu já ouvi falar, mas não sabia onde é que ficava. Agora você sabe, né? São Pedro do Atacama, na volta, aqui é um zoom aqui, né? Na volta do Geyser Deltátil, você vem pra cá e vai pro Geyser Blanco. 8 quilômetros só, pertinho, 8 quilômetros, tá? 8 quilômetros, ok? Então, agora você já sabe. Pergunta pra agência que você tá entrando em contato. Olha, como é o café da manhã de vocês? O que vocês dão de café da manhã? É pão, é queijo, é o que mais, é o que mais? E qual o local que nós iremos tomar o café da manhã? É lá no Geyser Deltátil mesmo? Ou é em outro local? Ou é no Geyser Blanco? Entende? Eles vão falar para vocês. Olha, nosso roteiro de passeio vai ser esse. Eles vão explicar para vocês o programa do passeio deles. E o café da manhã, o que é oferecido e como vai ser. E percebe? Esse é um exemplo porque há diferença entre preços de agências de turismo para ir no mesmo lugar. É o que eles oferecem a mais. Às vezes até a van é mais confortável, é mais luxuosa, é mais nova do que outras. Percebe? Às vezes, ao invés de um guia, às vezes vão 2 guias. Porque para montar essa mesa, não é uma pessoa só. É um motorista, mais uma pessoa e mais um auxiliar. Foram 3 que montaram essa mesa toda para nós. Porque chegando lá, eles têm que montar a mesa, têm que fazer os ovos mexidos. Percebe que isso leva um tempo e uma mão de obra. Então, assim, foram 3 que estavam assessorando-nos com aquele belíssimo café da manhã. E valeu cada centavo. Aí você fala, depois de uma dessa, foi caro? Não, não foi caro. Foi até barato. Foi até barato. Porque a surpresa, gente, não tem preço. Quando é uma surpresa dessa, que você fica assim, gente, eu jamais vou esquecer um café da manhã em um lugar desse. Então, você vai ficar... Você se sente mal de achar que aquilo foi caro. E você estaria sendo um baita injusto. Ou um muquirana danado de outro planeta. Tá certo? Então, gente, tem certas coisas que não tem preço. E coloque-se na realidade deles lá, da dificuldade deles, tá? Outro exemplo, só para fechar essa questão. Perguntaram aqui do astronômico. Do astronômico. Depende também. Então, mas vamos lá, só para complementar essa do almoço que eu falei ainda há pouco, que eu falei do Geyser, não, mas o almoço é um outro passeio, não vou me prolongar muito, tá? Porque vocês já perceberam e já entenderam uma das diferenças entre as agências. É o que eles oferecem e como fazem as coisas. Né? Mais um exemplo só, que eu e a Marcita tivemos experiência porque vivenciamos isso. Né? Por isso que nós estamos falando a vocês essa questão que às vezes as pessoas não sabem, porque existe essa diferença de preço. Né? Até pode imaginar, mas não tem ideia direito o porquê. Um almoço, né? Quem faz o passeio, eles fazem 3 coisas num único passeio. As lagunas altiplânicas, as pedras rojas e a laguna Chaxa. Chaxa que chama. Chaxa. C-H-A-X-A. Chaxa. Onde tem os flamingos. Os flamingos cor-de-rosa e tem outros pássaros lá. Então tudo isso é num único passeio. Então vai o dia todo. Então esse passeio, você tem o café da manhã e você tem o almoço oferecidos pela agência de turismo que fazem parte deste pacote, deste passeio. Então tem café da manhã e almoço. Só para encurtar. Nós estávamos almoçando no local onde tinha mesas. A agência que estava do nosso lado tinha reservado, aonde nós estávamos, mesas. Então, o grupo deles estavam todos sentados. O nosso grupo não tinha mesa, só a mesa da comida ali. Então, nós comemos assim, meio em pé, com um prato na mão, mas não tinha lugar para sentar, tá? E na outra agência do lado, eles abriram a tampa de trás da van deles, adaptado, tinha fogão. E na hora, eles estavam fritando aquelas postas de salmão dessa grossura. E aquele cheiro, gente, vinha aqui para nós. E aí eu vi eles pegando taças, cálices de cristal na mesa e vinho branco, geladinho, enchendo a taça de cada um deles para acompanhar o salmão. Com salada,
Foi um banquete. Eu olhava, eu com o meu pratinho ali, e aquele cheiro do salmão, e aquela taça de vinho branco, eu começava a salivar assim. Não é que o meu estava ruim de onde eu estava, era o normal. Me alimentou bem, não vou me queixar. Eu estou fazendo uma comparação. Onde tinha salmão e vinho, o nosso não tinha salmão, mas tinha salada. Depois teve frutas no final, do almoço como sobremesa, e tinha suco. Não tinha bebida alcoólica, tinha suco. Não foi ruim, mas comparativamente ao outro, você via puxa, vinho acompanhado com almoço, preparando um salmão, e eu via o tempero que eles tinham, né? Era uma chefe de cozinha, tava até com aquele bonezinho assim, e guarda-pó, assim, aquele chefe de cozinha, sabe? Que fica tal. Um luxo. Eu olhei aquilo lá e falei, putz, que legal, né, meu? Você tá numa mesa dessa, conversando, alegre, passeando, conhecendo lugares fantásticos, e com um almoço desse. Aí você entende que os preços não podem ser iguais. E não tem como. Uma agência vai ter preço diferente da outra. Depende o que ela vai oferecer para cada cliente. Percebe? Então agora, você já caiu a sua ficha sobre, puxa, o Tutu e a Marcita levantaram coisas que eu não imaginava. Ou que eu não pensava que existia essa diferença entre o que eles nos proporcionam nesses passeios. A diferença entre as agências de turismo. E às vezes é muito significativa essa diferença. Nós tivemos uma outra agência que foi exclusiva para o nosso grupo. Nós a contratamos exclusivamente para nós. E o almoço foi na fazenda deles, com a churrasqueira deles, com o vinho deles. E preparou aquele baita churrasco regado de excelentes vinhos. E tinha 3, 4 tipos de vinhos diferentes da vinícola deles. Puxa, Tutu tem isso? Tem isso. Então foi um almoço exclusivo para nós, preparado por eles, com assim, um carinho, e vários tipos de carnes. Nós estávamos na mesa, eles tinha quase tipo um rodízio, sabe? E você via eles lá, assando a carne na hora, umas baita taça de vinho, e vários vinhos, tá? Então, como a gente estava de van, você pode tomar umas boazinhas ali, né? Tá? Depois você dorme um pouco na... Teve aquele jogo. E aí eles colocaram fizeram até uma brincadeira, eles colocaram umas 4, 5 garrafas de uma certa distância, e sabe aquele negócio que você vai em parquinho com aquela argola, que você joga, e se cai dentro do quadradinho lá, você ganha um brinquedo, um dinheirinho lá? Eles colocaram as garrafas de vinho, e pra gente se divertir, e aí você ia jogando, e se você conseguisse realmente na argola lá, em cima do vinho, né, no pescoço do vinho lá, você ganhava o vinho. E o Geraldo, meu Deus do céu, o Geraldo nem comeu. Ele ficou lá, ele ganhou 3 vinhos, 3, o Geraldo, 3 vinhos. Aí eu fiquei meio sem jeito. Ô Geraldo, você vai falir os caras aqui, meu. Não, tô ganhando. Pensa numa alegria, pensa. E o Geraldo, por incrível que pareça, não bebe bebida alcoólica. Mas ele foi o brincalhão da viagem, o Geraldo. Né? Então, assim, esses momentos, gente, você não vai esquecer mais. Um almoço desse, você não vai esquecer mais. Então, volto a falar. Tem certas diferenças de valores, de preços, que vale a pena. Que vale a pena. Isso não é custo. Isto é investimento para sua memória, que jamais vai esquecer estes momentos. E, meu amigo, não tem dinheiro que pague essas recordações que você terá para sempre. Tá? Então, quando você achar algo caro, reflita um pouco. Né? Analise o contexto. Entenda como é lá a vida deles lá. E aí sim, você pode fazer uma reflexão mais justa, mais correta, tá? Para não ser injusto. Tá bom? Tá? Então, era essa questão que gostaríamos de falar a vocês sobre a diferença de valores das agências. Eu acho que aqui, com esses 3, 4 exemplos, nós deixamos um pouquinho claro, né, os porquês dos valores, entre elas, né, das agências, tá bom? Meus queridos. O mesmo acontece com o do astronômico. Falaram do astronômico aqui. É a mesma coisa. Isso, o astronômico. Então, observe que os passeios lá, gente, às vezes, eles vão para o mesmo lugar, mas o que eles oferecem, às vezes no meio do caminho ele para em um lugar a mais do que outra agência. O astronômico, a visitação astronômica, o passeio astronômico, que eles chamam, que é onde você vai por telescópio lá, ver a Lua, ver Júpiter, né, a constelação, etc. E eles dão uma aula antes. Aqui eu fiz, nós fomos lá num tipo era de um radiotelescópio, e tinha uma mesa com lanches, era lanche, não era janta, com suco, e um físico dando uma aula de astronomia, né, de astrofísica. Falou o que nós iríamos ver, a diferença, e lá você podia fazer pergunta para ele, um baita de um mestre, né? Então ele deu uma aula para nós de astrofísica.
para depois você ir observar, porque daí você já tinha muita informação do professor. Olha aí que legal. E isso foi a agência que nós contratamos. E tiramos uma foto onde no fundo aparece o céu, né? Muito lindo, lindo, lindo. Então ficou o nosso grupo lá, tudo encapuzado, que frio, a noite é muito frio, só com o olhinho de fora ali, e aquele céu estreladíssimo no fundo, né? Outras agências oferecem jantares. Depois ou antes da observação, né, do céu, eles têm jantar. O janta mesmo, com vinhos e tudo mais. Percebe? Então, São Pedro do Atacama é uma diversidade imensa entre as agências de turismo e o que cada uma oferece. Então, cabe a nós entrarmos em contato com aquelas que te chamam mais atenção, tá certo? E não vá só pelo preço, tá? Porque às vezes você vai pagar um pouquinho mais e o que elas irão lhe oferecer é muito mais, que compensou esse valor a mais que você está pagando, percebe? Mas tudo isso você vai saber através de pesquisa. Falando com eles, escrevendo para eles, falo para eles descrever para você, enviar para você como é o passeio deles, como é o café da manhã, como é o almoço, quantas paradas eles vão fazer, quantos lugares você vai conhecer. Poxa, é o mínimo. Se eles trabalham com turismo, eles têm que passar essas informações a você que está interessado em fazer um passeio com eles. É assim como eu e a Márcia. Tem gente que vem, Tutu, podemos ter uma conversa? Podemos. Cara, tem gente que eu fico mais de 1 hora conversando com eles, explicando como é a nossa viagem, aonde nós paramos, os pontos principais da viagem. Faz parte do nosso trabalho, faz parte do trabalho deles te apresentarem como eles oferecem a prestação de serviço deles. Isso é uma prestação de serviço, não é? Tá certo? Então, e você tem o seu direito de perguntar e saber como funciona. Se eles forem antipáticos, se eles não quiserem responder para você, já é meio caminho andado para você ver que, opa, essa daí não vou, porque já começou mal. Já começou já me deixando pé da vida. Percebe? Essas pesquisas, elas são um pouco exaustivas e demanda-se tempo. Mas, gente, para uma viagem dessa grandeza, uma viagem longa, seu investimento é grande, vale a pena uma boa pesquisa. Isso. E você vai aprender muito, né? Você vai aprender muito. Você já vai saber comparar o que uma oferece e o que outra não. Então você já vai ficar um expert nessa questão que nós estamos conversando hoje. Né? Puxa, tu fiz um monte de levantamento lá, cara. Nossa, eu não sabia que tinha tanta diferença, não sei o quê. E você vai ficar até mais empolgado, mais inspirado, porque você vai conhecer mais a realidade. E isso vai fazer com que você aproveite mais a sua viagem. Não é? É isso daí. Bom, falando em aproveitar mais a viagem, agora mudando um pouquinho do assunto das agências, algumas sugestões de lugares, tá? Eu e a Martina teremos que passar para vocês, tá bom? Porque essa questão das agências eu acho que deu para vocês terem uma boa ideia sobre os porquês, né? Entre uma e outra, legal? Bem, vocês já viram falar túnel de Catarpe? Aliás, vocês já viram falar do Vale de Catarpe em São Pedro do Atacama? Hoje eu estou fazendo pergunta para vocês também. Tutu, quem já ouviu falar em Catarpe? Túnel de Catarpe ou Vale de Catarpe, tá? Então, esse que eu vou deixar eles um minutinho aqui. Tutu, nunca ouvi falar isso lá em São Pedro do Atacama. Não. Então, mas vamos lá, para não ficar muito, né? A gente, enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mapa! Mas desculpe. Mas não precisa usar um espelho, mas... Mas, gente, aí vocês podem pegar a nossa conversa curta e ficar olhando no espelho esse momento do mapa. Eu vou levar o celular lá no espelho. Deixa eu ver aqui o que tu estava falando. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Cadê aqui? Peraí, cadê outra? Tá. Então tá, olha. São Pedro do Atacama, beleza? São Pedro do Atacama. Essa ruta aqui vai para Calama. Então assim, vamos aqui. Essa aqui é onde acabamos de falar sobre o geyser Del Tátil, a ruta B245, né? Agora, entre a ruta que vai para Calama e a ruta que vai para o geyser Del Tátil, observe que tem uma aqui, ó. Aqui não tem número essa estrada, ela é de terra, tá? E são aproximadamente 8 quilômetros de São Pedro. Aqui, ó. Essa estrada, ela é simplesmente um cartão postal de São Pedro do Atacama. Além de inúmeros outros cartões postais que lá existem, de cenários que só existem lá. Essa aqui é uma outra, que não é muito conhecida, que as agências de turismo geralmente nem falam dela, porque a maioria quer conhecer esses outros lugares que eu já citei a vocês.
né? Laguna Sejar, termas de Puritama e Geyser, lagunas altiplânicas, Pedras Rojas e assim vai, né? Aqui é algo diferente, é algo que sai um pouco fora da cartilha deles, né? Então esta rua, esta estrada de terra pode ter trechos de areião, tá? Então é difícil você vir de moto aqui. O que o pessoal faz? Como são apenas 7, 8 quilômetros, alguns vão de a pé, saem bem cedo, né? E à tarde voltam. E muitos não. Você aluga a bicicleta e vai de bicicleta aqui, ó, fazendo esse roteiro aqui. Ó. Vocês já ouviram falar do túnel de Pinochet, da pedra de Pinochet? Essa estrada é a antiga estrada que ia para Calama, na época de Pinochet. Tanto é que Pinochet colocou uma pedra enorme dentro desse túnel para ninguém passar. É o que dizem, né? A história é essa, né? Tá? Então chama túnel de Catarpe. O que é Catarpe? É aquela região e tem povos indígenas Catarpe. Então essa região é indígena. Esse nome é indígena, Catarpe. Tá? E aqui tem o Vale de Catarpe. São montanhas e vale. São rodeadas de montanhas. Né? Você passando aqui, ó. Aqui tem um tipo de não é um mirante, que é uma construção que parece uma ponte, que é uma bola, uma construção toda de pedra, que eles chamam aqui de Pucará de Quintor. Pucará de Quintor. Né? É muito legal este mirante aqui. E engraçado que você, através dessa bola, que deve ter uns 2 metros de diâmetro, você vê o vulcão Licancabur. Parece que é assim. Eles viram o vulcão e, opa, mira aí o vulcão. Mira. Aí faz a bola. O vulcão ficou bem dentro da bola. Tá certo? Pucará de Quintor, né? É cheio de atrativos aqui, né? Garganta do Diabo. Aqui, para você vir aqui na Garganta do Diabo, você tem que pagar a entrada, tá? Tem que pagar a entrada. É um parque que tem lá estacionamento, você paga a entrada, mas vale a pena. A Garganta do Diabo fica um pouquinho afastado aqui da estrada, vai de a pé, tá certo? Mas vale a pena conhecer. E continuando aqui, tanto é que você sai, aqui é um rio, o Rio São Pedro, não escrevi aqui, mas serpenteando aqui do lado, passa um rio São Pedro. Às vezes ele é fino, às vezes ele é mais largo, às vezes ele é mais fundo, mas é um rio. E esse rio você vai beirando esse rio. Coisa mais linda do mundo, sabe? E aí tem uma hora que você passa por esse rio para o lado esquerdo, para você ir aqui, né, no túnel. É conhecido como El Túnel ou Túnel de Catarpe. Tá, e aí você volta aqui para a estrada, você vai passar no meio das montanhas aqui, volta aqui para a estrada e continua. Aqui, gente, esse nome aqui, esse Catarpe Querrapaquinã, ó, eu tô claro que falar, hein, de indígena, né, ó. Catarpe Querrapaquinã, tá aqui, ó, Catarpe Querrapaquinã. O que é isso aqui? Vocês não vão acreditar. É uma pousadinha que tem um quarto ou 2 ali, que dá para você ficar aqui. No meio do deserto, cara. No meio do deserto. Aqui é um pequenininho vilarejo. E como tem o Rio São Pedro, tem até uma área verde aqui. Verde, com umas árvores e tal. É um lugar único. Se você quer sair um pouco aqui de São Pedro do Atacama e quer fazer um retiro, você, sua esposa, ou lá seus amigos, enfim, ter uma noite que vai ter aquele céu, porque assim, São Pedro do Atacama, como tem luzes, por isso que quando você faz esse passeio astronômico, eles saem da cidade. Eles saem, eles levam você para outro lugar, para pegar o céu todo escuro, porque a luz atrapalha. E aqui, imagina você aqui, cara, dormindo aqui, nessa pousadinha, e São Pedro está longe, está 7 km, 8 km longe. Aliás, são 10 quase, né? São quase 10 km longe. Então vai ser aqueles céus que só São Pedro do Atacama tem. Olha só que sugestão e que dica que eu e a Marcita estamos passando para vocês. Coisa única e que quase ninguém sabe. E nem sabe dessa estrada aqui, na verdade. Quem anda de bike sabe mais. Os bicicleteiros lá, os ciclistas. Eu precisa de conhecer. Eles sabem. E um guia que anda de bicicleta que nos levou para esse lugar aqui. Então, volto a frisar a importância de um guia local para você explorar a região. Eu nem tinha ideia disso, mas agora, além de conhecer, eu tenho muita ideia disso. Tanto é que estou falando para vocês. Né? E mais em frente um pouco tem uma igrejinha de São Isidro de 1913. É uma igreja toda branquinha, mais ou menos bem baixinha, de uns 2 metros, né? De 1913, gente. Tá aqui, ó, isolada no meio do deserto. Mas tá reformada, tá tudo bonitinho. Não é ruína. A igreja inteirinha tá lá, uma igrejinha de São Isidro, tá? Então, ou se você gosta de caminhar,
se levanta cedo e vem fazendo sua caminhada matinal aqui, e vai lá pro túnel de Pinochet, e, entendeu? Explora, e você chega à noitinha em São Pedro. Ou uma bicicleta, tá? Ou aluga, contrata um guia que tem carro, 4x4, talvez a necessidade de um 4x4, talvez, tá? E aí ele vai levar você por todo esse lugar aqui que eu tô falando. Tá legal? Olha só que top das galáxias. Legal, né, gente? Então, isso. Ah, eu estava esquecendo. Próximo ao túnel de Catarpe, tem uma gruta que tem desenhos petróglifos. Petróglifos. Que é aqueles desenhos de animais, né? Desenho de animais, vários tipos de animais numa caverna, que era onde provavelmente os nativos se recolhiam lá, né? Se escondiam, se resguardavam, moravam lá dentro da caverna, muito próximo ao túnel, tá? Então se informe que as pessoas lá conhecem. Então, caverna escondida, né? Onde é que tem os desenhos petróglifos. Tem a pedra, mas dá pra passar de bicicleta do lado. Tá? Então, meus queridos amicíssimos do coração, era isso que nós gostaríamos muito de passar a vocês hoje na nossa conversa curta. Informações preciosíssimas. E, não, tem mais ainda. Opa, não, cadê aqui? Acabou? Não. Tem mais duas sugestões, dicas, assim. Top das galáxias também, que é o que todo mundo está falando hoje. Tutu é top das galáxias. Em São Pedro do Atacama, quando você chegar dessa caminhada lá no túnel, vai voltar e fala assim, puxa, eu estava com vontade de comer um bom pão delicioso, um café, um suco. Gente, tem uma padaria em São Pedro do Atacama. Quem conhece? Quem conhece a padaria, eu vou falar o nome dela aqui, ó. La Franchuteria, com CH, Franchuteria. Eu vou, tá contramão aqui, mas Franchuteria. Cadê aqui, ó? Cadê? La Franchuteria. La Franchuteria, tá? E qual que é o endereço dela? Rua Calle, né? Calle é rua. Gustavo Lepage, 527. Vale a pena você conhecer essa padaria. É a mesma rua do hotel, do Corvato. Porque está lá no Hotel Corvati, é só você subir, né, em direção à saída da cidade, direto na mesma rua. Você vai passar do lado da padaria. É Rua Gustavo Lepage, 527. Padaria La Franchuteria. É culinária francesa, tal, mas é assim, uma gastronomia francesa, mas não é. O pão é delicioso, as pastas que ele tem lá um requeijão que é dos deuses, tábua de queijos, um café espetacular, também tem as croissants recheados. Olha, já tô me salivando aqui, imaginando as coisas que eles têm lá. Entra no Google, escreve, né? Padaria lá, Franchuteria São Pedro do Atacama. Você entra no site deles, ou no Instagram deles, tá? E lá você vai ver o que eles oferecem. Bom, Tutu, mas eu tô com fome, cara. Eu não quero comer pão com queijo, eu quero um pratão. Mas aquele pratão que só comida caseira faz, nem outro restaurante faz. Vou passar a última dica pra vocês. Gente, pensa num lugar. Comem lá. Então é um lugar simples, preço bem mais em conta do que vários outros lugares, bem mais em conta. Eu estou falando de São Pedro de Atacama, tá certo? E é um lugar simples, bem simples. Mas esses lugares que eu também gosto. Eu gosto de lugar luxuoso, um restaurante magnífico. Quem que não gosta? Quem que não gosta de ficar num hotel 5 estrelas? Claro, mas eu também gosto de ficar em lugares simples, de comer onde todo mundo come, onde os moradores comem. É ali que você talvez vai comer aquele prato que você não imaginava, de preço e de sabor, né? Eu estou falando em São Pedro do Atacama, fica atrás do campo de futebol. Em São Pedro do Atacama tem campo de futebol? Tem campo de futebol lá sim, tá? Cuidado com o nome, né? Chama Tara La Pica del Regalón. Tara La Pica del Regalón. Nossa, o que você acabou de falar? La Pica del Regalón, sim. Esse é o nome do restaurante, gente. E tem outros do lado dele. Mas esse é fantástico. Preço mais que justo. E a diversidade de pratos que eles têm, de carnes, de sopas, de espaguete, de massas, sabe? É fantástico. Só tem 4, 5 mesas de plástico, mesa de plástico mesmo. Às vezes tem cachorro do lado ali, sabe? E aliás, no Chile e Argentina, onde não tem cachorro, né? Meu Deus, tem cachorro para todo lado. E os cachorros parecem lobos, né? São enormes os cachorros lá. Mas os cachorros são super simpáticos, né? Então, La Picada del Regalón. Vocês acham também
via Google. Ah, eu não guardei direito o nome. La Picada del Regalón. Ensalada verde. Eso, ensalada mixta. Salada, lista chilena. Não, bife assado. Tostado. Olha! Ei, estamos aqui jantando no Picada de la... É. Aí, bom. Olha aí, a bisteca. Pensa num lugar maravilhoso, em termos de simplicidade, você já vai fazer uma imersão à cultura local, à gastronomia local, ao costume local, né? Porque ele foge daquele centro turístico, digamos assim. Então, sabe aquele grande achado que todo mundo procura um lugarzinho bom para comer e barato para comer e que fala assim, meu, acabei de achar um lugar que, ó, é aqui que eu vou comer todos os dias, né? Entendeu? Só que às vezes você vai ter que esperar, porque... E o duro é que os turistas estão descobrindo este lugar. Então eu já fui lá e não tive condições de comer, porque não tinha. Tinha fila de espera, tinha tal. Mas eu já fui em outro momento lá que estava tranquilo. Estava tranquilo. Então não sei, depende do dia, horário que você for lá comer. Não dá para falar se vai estar sempre cheio, né? Tá? Mas tá aí então, gente, as dicas de ouro para você que vai ou quer ir para São Pedro. E é como eu falei no começo, se você também já foi para São Pedro, essa conversa curta também é para você. Se pensa em voltar a São Pedro, né? Claro, tá bom? Bom, Roberto Ney, Tutu, as viagens contigo e Marcita são formidáveis. Seu planejamento, cuidado e carinho com os motociclistas é ímpar. Também a segurança que vocês nos trazem é um conforto. É o Roberto Ney. Já foi 2 vezes conosco, né, Roberto? E vamos logo na próxima, né? Você é um querido amigo, viu? O Elton está aqui conosco também, o True Help Expedições está aqui também. O Diego, querido Diego, né? O Diego é nosso braço direito nas viagens, é o nosso motorista do furgão, é o nosso piloto de moto, é o nosso guia, é nosso piloto de drone, multifunções. O querido Diego que está aqui conosco, há 2 anos estamos viajando juntos, é um grande parceiro, né? Eu estimo muito o Diego, o caráter dele como pessoa e como amigo principalmente. Estamos juntos nessa batalha e nessa coisa mais linda do mundo, essa função nesse nosso trabalho de ajudar a realizar sonhos de muitos motociclistas. É para isso que nós estamos aqui, para ajudá-lo a realizar o seu sonho. O Guilherme Motolab também aqui. Para mim, observar os astros do Atacama deve ser a conversa mais próxima que se pode ter com Deus. Olha, Guilherme, só para complementar o que você falou, essa questão da nossa interação com Deus, e quando você está naquele silêncio da noite, olhando aquele céu com aquelas estrelas, você fala assim, quem é que fez tudo isso? Como é que surgiu tudo isso? Né? Você realmente começa a refletir muito. E nessas viagens ao deserto do Atacama, que eu criei, que surgiu, na verdade, essa inspiração, essa intuição, é na estrada que nos encontramos. É onde nós nos encontramos nós mesmos. Essa ligação, essa energia, essa magnitude que tem o universo sobre nós, naquele momento, naquela região mais árida do mundo, mais deserta, sabe? E é só montanhas e vulcões, aquela estrada, aquele céu, e você de cima da sua moto, não tem como você não ter uma inspiração, não ter fazer uma autorreflexão sobre o que é a vida, sobre como é a sua vida, o que você está fazendo ali. Então, ali que surgiu a frase, é na estrada que nos encontramos. Tá? Além dela servir também para você encontrar os amigos, para você encontrar outras pessoas que se tornarão seus amigos, mas, no fundo, a essência dessa frase é um encontro consigo mesmo, é onde nos encontramos. Legal? O Elcio está falando, boa noite, Tutu, concordo plenamente que um guia faz toda a diferença. Isso, faz mesmo. E faz mesmo. O Aurélio está aqui conosco. O Dr. Cláudio está falando baixa temperatura, mas grandes altitudes são possíveis de suportar. Mas não se deve arriscar os extremos. Exatamente, Dr. Cláudio. Um doutor que está aqui falando conosco sobre temperaturas e altitudes, que sempre é bom a gente tomar cuidado e não extrapolar. Queridos amigos, eu e a Marcita desejamos a vocês uma semana super top, abençoadíssima. Tem feriado, hein? Né? Tem feriado. Bom, Né? Então, pé na estrada, muito cuidado, que feriado tem que tomar cuidado nas estradas, muito trânsito, não é mesmo? Segurança sempre em primeiro lugar, nunca esqueçamos disso e nunca relaxamos em relação a isso, não relaxe não, sempre atento com bons equipamentos, boa luva. A luva é um dos equipamentos de proteção mais importantes que nós temos que ter, porque a mão, em qualquer situação, é a primeira a ir para o chão. E boas botas, capacete nem se fale.
luvas e botas. Principalmente, tá? Esses 3 equipamentos têm que ser muito bons. Isso não é custo, é investimento para sua segurança. Além de uma boa jaqueta, uma boa calça. Legal? Tá? Mas principalmente uma boa luva, gente. Uma boa luva que aguenta a abrasividade do asfalto, que raspa e ela não vai rasgar. Ou seja, proteja as suas mãos, né? Tá certo? E também todo o resto do seu corpo. Mas eu tô falando que muita gente nem usa luva. Tem muita gente que compra uma luvinha de nada. E luva é um dos principais equipamentos para nossa segurança. Valeu! Boa semana, gente. Fique com Deus. E até a próxima Conversa Curta. Abração a todos. E obrigado a todos vocês que vêm contribuindo conosco, que sempre estão aqui conosco também, nos apoiando, nos ajudando, nos dando força. Sem vocês, o que seria da Conversa Curta? Não seria. Feito. O Joãozinho entrou aqui, o Janjão, querido amigo. Janjão, um abraço. Você acabou de chegar e a nossa Conversa Curta, né, está finalizando. Mas foi com muita modéstia falando. Eu tenho aquela sensação que foi boa a nossa conversa. Muitas informações importantes para todos nós. Boa noite, queridos amigos. Valeu.